Olá, eu sou Ana Clara e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a necrofilia por insetos em vertebrados fósseis. E o que é essa necrofilia? É uma relação ecológica que acontece entre vertebrados e insetos. Os insetos eles vão colonizar o corpo, né, do vertebrado depois que ele morre e vai ocorrer uma decomposição dos tecidos moles e também do tecido ósseo. Essa decomposição ela pode ser feita por dípteros, que são as moscas, dermestídeos e tenebrídeos, que são alguns coleópteros, tanto a larva quanto a fase adulta, tireídeos, que são algumas larvas de mariposa, e também os termitas, que são os cupins. E principalmente os tecidos ósseos, esses insetos eles podem deixar algumas marcas que vão se fossilizar com o tempo. Essa fossilização dessas marcas, né, é denominada de bioerosão e são consideradas iquinofósseis. A entomologia forense, que é a ciência que auxilia na perícia criminal para poder descobrir tempo de morte e qual que é o período que o corpo está ali, né, no período de decomposição e putrefação, ela auxilia muito nos estudos tafonômicos. E os primeiros registros, né, dessa necrofilia feita por insetos em vertebrados fósseis, tem registros da era mesozoica, no período triássico, mas tem uma abundância maior de trabalhos encontrados na era cenozoica. E qual que é o material que foi utilizado para fazer essa análise? Eu utilizei 2 artigos. No artigo 1, foi analisado espécimes de tetrápodes de uma coleção do laboratório do setor de paleovertebrados lá do Rio Grande do Sul, que possuía traços de necrofilia nesses fósseis. E o artigo 2, que foi analisado vértebras de fósseis de Stegomastodon arige, encontrados no Quaternário de Águas do Araxá, aqui em Minas Gerais. E o interessante desse artigo 2 é que, normalmente, essas vértebras e todos esses fósseis encontrados do Stegomastodon, eles eram utilizados para estudos taxonômicos e não estudos de taxonomia. Esse artigo foi um dos primeiros que utilizou essas vértebras para poder fazer o estudo taxonômico. E tudo isso levou em conta nesses processos taxonômicos que sofreram esses fósseis, principalmente essa bioerosão, que são essas marcas que foram deixadas por outros seres vivos no fóssil. Que marcas são essas? Podem ser perfurações mais rasas, como vocês podem ver aqui na imagem, algumas estrias, estradas, sulcos, alguns túneis deixados no fóssil, câmaras, principalmente câmara pulpal, em que o inseto ele fez um buraquinho ali no osso do indivíduo, deixou a sua larva ali para poder ela se desenvolver, e aí depois ficou esse buraquinho e ele fossilizou junto com o osso. E pode ser também uma perfuração. Nessa imagem aqui, que eu tirei do artigo 2, vocês podem ver diversos buraquinhos que são relacionados com câmaras pulpais. E o que essas marcas elas indicam, né? Analisando todas elas. O principal indício encontrado dessas marcas é que esses insetos atacaram o indivíduo no período pós-morte. Então, o indivíduo morreu e foi decomposto por esses insetos. E o artigo 1 associou essas marcas com cupins e dermestídeos, que são besouros. E o artigo 2 chegou a uma espécie, que é o Cubiculum ornatus, por meio da forma e a profundidade ali encontrada da marca. Essas marcas também indicam, é possível determinar por meio delas o tempo de morte e o quanto demorou para a fossilização e desarticulação dos ossos do mesmo. Principalmente no artigo 2, o Cubiculum ornatus é um tipo de besouro que faz necrofilia em tecidos depois que houve a decomposição de tecidos de gordura. Então, ele vai se alimentar tanto de tecidos musculares quanto de tecidos ósseos. Para isso acontecer, tem que ter a decomposição de outros tecidos primeiro. Então, demorou muito tempo para ele poder fazer essas marcas no indivíduo. Esse indivíduo,
essa ossada que sobrou dele. Ele foi levado por uma enchente e depois ele foi fossilizado, né? Sofreu todos os processos para poder ter a fossilização. E essas marcas, né, também indicam essa interação inseto-vertebrado. Ela é muito mais antiga do que se supunha, além de revelar também detalhes sobre os ecossistemas do início da era Mesozoica. Como é datado mais do período Triássico, né, os primeiros registros, é possível ver que essa necrofilia por insetos ela tem um registro muito mais antigo do que a gente imagina. E é interessante porque é descartada a possibilidade de serem marcas de predadores devido à profundidade e à forma da marca que está ali no fóssil. Como eu falei para vocês, o cubículo ornato ele tem uma marca específica que ele deixa e tem artigos já falando sobre ele também. E então, os predadores normalmente eles têm uma marca específica e eles deixam ranhuras. Então, principalmente no artigo 2, não tinha ranhura, só tinha apenas a câmara pulpal ali, em que o besouro ele deixava ele se desenvolvia ali na câmara. E aqui estão as referências, né, que eu utilizei no trabalho para vocês, do artigo 1 e do artigo 2. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigada pela atenção.